Chega junto, galera, para mais uma aula, desta vez em História, com uma correção da atividade anterior. Muito bem, jovens, tivemos uma aula via Meet de História. Nessa aula nós tivemos algumas explicações essas que foram referentes ao início da República do Brasil. Por que que o Brasil foi transformado em república? Por que que a forma de governo monárquico, a forma de governo do império, da dinastia, ela chega ao fim? E por que que os ideais republicanos eles foram tão fortes ao ponto de chegar a ser proclamada a República do Brasil? E qual corrente filosófica também influenciou? Na aula, nós tivemos a explicação diante de um slide. O slide ele foi disponibilizado para vocês, tudo bem? E também o vídeo no YouTube da aula, que está lá repleta e completa. Assistam em caso de dúvidas, porque a aula foi bem bacana. Mas na nossa correção de hoje nós temos a primeira questão, que fala o seguinte: no Brasil, o movimento republicano se fortaleceu a partir de 1870 e culminou com o fim do período monárquico. Inspiravam o ideário desse movimento. Galera de Deus, prestem bem atenção. Uma das principais correntes que passou a influenciar os republicanos, os grupos que queriam proclamar a República do Brasil, adivinha lá do Iluminismo, e tinha o nome de positivismo. Positivismo de um cara chamado Auguste Comte, da França, que ele dizia o seguinte: qualquer nação que queira se desenvolver precisa ter, por princípio, o amor, por meio, a ordem e, por fim, o progresso. E aí o amor seria dado pelo cidadão, a ordem seria dada pelas forças armadas, o exército de uma nação, e o progresso só poderia vir por meio de industriais e de empresários. Esse lema ele foi tão forte que até hoje ele está na nossa bandeira. O lema da bandeira do Brasil é ordem e progresso, e aprendam, é um lema positivista da época, tudo bem? Então o positivismo foi essa corrente que ela foi juntamente com o federalismo, juntamente com a pregação da igreja ser separada do Estado. Depois que a República foi proclamada no Brasil, o Estado brasileiro passou a ter a liberdade de expressão e a liberdade de religiosidade. A igreja ficou separada do Estado. Qualquer brasileiro, após a proclamação da República, teve a liberdade de seguir o culto que bem quisesse ou entendesse. Nossa alternativa correta seria a letra C: positivismo, federalismo e separação entre igreja e Estado. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o federalismo. No federalismo, aqui no Brasil, por exemplo, cada estado passou a ter autonomia, passou a ter sua própria lei, seu próprio presidente, que é o governador do estado. Então, os estados passaram a ter mais autonomia e a sua própria lei, tudo bem? E, por fim, vamos para a próxima questão. Nós temos uma charge, né? Jovem, a proclamação da República foi uma coisa de louco, hein? Os historiadores sempre falam que o povo assistiu bestializado. Ora, galera, na época, o povo nem sabia o que estava acontecendo. Até porque quem ministrou a proclamação da República do Brasil, quem conduziu a proclamação, foi um pequeno grupo do exército, juntamente com republicanos, com alguns partidos republicanos, e com a elite do Brasil. Agora, por que que isso aconteceu? Ora, veja bem, os fazendeiros, os latifundiários, donos de cafezais estavam pé da vida com o império, porque a princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea. E aí os escravos eles tinham sido libertos e eles estavam exigindo indenização do Estado. Queria que o Estado pagasse a eles, porque libertaram os escravos. E o Estado não queria pagar, o Brasil não queria pagar, o Império não queria pagar esse dinheiro, essa indenização. Então eles ficaram com raiva disso e se juntaram para tentar acabar com a monarquia. Outros fatores, como por exemplo,
O povo na época não tinha ideia de participação política. Então só quem participava da política na época era aquele povo mais rico mesmo, mais abastado. Agora nós temos uma Constituição hoje no Brasil que permite que o povo participe, mas antes não era assim. E o povo assistiu bestializado. Na charge nós temos altos salários, auxílio moradia e saúde, verba de gabinete, diversos assessores, carros oficiais, os políticos vivem como reis. Seu Deodoro, o senhor tem certeza de que essa tal de república foi proclamada? Então é uma crítica, né? Ele está criticando que os políticos têm tudo e o povo tem pouca coisa. O povo vai para o hospital público que tem praticamente o mínimo do mínimo de remédio, de tratamento, onde os políticos têm tudo isso na hora que eles bem querem e bem entendem. Então, o garoto pergunta, Deodoro, será que essa república realmente foi proclamada? Por que ele pergunta? Porque a república, ela significa res, coisa pública do povo. Então, é para ser um governo do povo e para o povo. No entanto, infelizmente, alguns grupos, principalmente os políticos, eles têm muito mais privilégios e influência para ter esses serviços bem mais do que o próprio povo, né? Então, nós temos essa crítica. E aí, por que o povo assistiu bestializado, não é isso? Porque o povo apenas viu, achando que era mais um desfile militar, um desfile de 7 de setembro da independência. Mas não, naquele momento, 500 pessoas estavam passando nas ruas do Rio de Janeiro e estavam ali proclamando a República do Brasil. E o povo, sem saber de nada, ficou apenas olhando. E ainda hoje muita gente fica só olhando. Enfim, é isso, galera. Que Deus os abençoe. Até uma próxima. Qualquer dúvida podem entrar em contato.